E a imprensa do Brasil inteiro parou ontem para debater o caso Marina Silva. Se você, assim como eu, estava fora de sintonia ontem, não acompanhou o que aconteceu, eu te conto uma prévia aqui. Marina Silva, essa ambientalista famosíssima no Brasil, pelo seu trabalho, pelo seu histórico, reconhecida. Mesmo que você não goste de preservação de meio ambiente, você sabe o que a Marina Silva representa nesse contexto. Senadora eleita e ministra do meio ambiente, compareceu ao Senado brasileiro. E se eu te falar tudo isso sobre a Marina, você vai esperar que ela tenha sido, pelo menos, tratada com mais respeito e cordialidade do que, por exemplo, a Virgínia, que é só uma popular qualquer que ganha dinheiro de formas extremamente questionáveis, como vender apostas para pessoas que mal têm dinheiro para comprar remédio para pressão, né? Então, assim, tratou bem a Virgínia, a Marina deve ter chegado num tapete vermelho, pois foi exatamente o oposto. Desceram, assim, o sarrafo na Marina, agredindo verbalmente, pelo menos, com deboche. E nesse deboche, é claro, vários bolsonaristas já graduados aqui, né, que nós conhecemos por praticarem machismo, homofobia, discriminação racial de todos os tipos, foram protagonistas desse evento, sim, como o caso do Marcos Rogério, né? Marcos, que a gente conheceu na CPI da pandemia, o Alberto, né, da vida real. Mas também tivemos novidades. Eu não consegui ver esse vídeo até essa edição, vou ver junto com você, mas dizem que consta que o senador Omar Aziz também participou, eu não sei em qual grau, dessa agressão que de tão grave, né, em conjunto de gravidade, foi debatida, como eu disse para você, ontem o dia inteiro e hoje segue sendo o assunto principal. Vários jornalistas pelo Brasil se manifestaram contra essa violência que a ministra sofreu. Vou mostrar para você uma matéria do Jornal Nacional de 8 minutos tratando desse assunto, mas peço que, se você está chegando agora, se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade que mais cresce do YouTube, pelo menos na nossa vontade. Agora vamos olhar. Eu vou junto com vocês, como eu disse, aprender muita coisa aqui, porque eu estava viajando, cheguei, já tinha fechado o estúdio, e agora eu vou ver com vocês qual foi a gravidade dessa agressão. Marina Silva participava de uma audiência sobre a criação de unidades de conservação no Amapá, na região da bacia do Rio Amazonas. Mas surgiram outros assuntos que geraram discussão. O senador Omar Aziz, do PSD, falou sobre o projeto de asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Queremos sim, nós temos o direito de passear na 319. E não é a senhora que não vai permitir que a gente passeie na 319. Nós, amazonenses, queremos ter o direito de passear na 319. A senhora passeia na Avenida Paulista hoje. Nós queremos passear na 319. A ministra defendeu que é necessário antes uma avaliação ambiental estratégica. Eu digo para Vossa Excelência, com toda a tranquilidade da alma, que isso tem uma mistura de técnica e de ética. Porque eu não faço o meu trabalho pensando nas próximas eleições. Eu faço o meu trabalho com base naquilo que é a lei e nas futuras gerações. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não disse não venha que eu mensurar a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Mas eu não estou dizendo. Eu sou ético. Aziz disse que Marina atrapalha o desenvolvimento do país. Eu lhe digo isso com a maior naturalidade do mundo. A senhora atrapalha o desenvolvimento do nosso país. Tem mais de 5.000 obras paradas por causa dessa conversinha, governança, bababá. O senador falava, a ministra tentava responder, e o presidente da sessão, o senador Marcos Rogério, do PL, também a interrompeu. Eu vou pedir aos senadores... falar pelo menos eu vou pedir aos senadores... Porque eu estou aqui como convidada. Ministra, Vossa Excelência está como convidada, mas não está presidindo a sessão. Não estou presidindo. Então, quando... Para que as pessoas... E o microfone dela foi cortado mais uma vez pelo senador Marcos Rogério. A ministra do Meio Ambiente disse que se sentiu ofendida pelas falas do senador Omar Aziz. E o presidente da sessão resolveu questionar a afirmação com os demais senadores. Vossa Excelência disse que o senador Omar está lhe ofendendo. Eu consulto os senadores. Se o Omar Aziz ofendeu a ministra em algum momento. Falou comigo aqui ao lado. Então eu vou assegurar a palavra aos demais senadores. Se Vossa Excelência quiser 1 minuto, ele não lhe fez nenhuma pergunta. Agora, se cada colocação... manifestação. Mas é livre a manifestação dos senadores. Marcos Rogério tentou passar a palavra para o próximo orador. Com a palavra o senador Chico Rodrigues. Quem nos julga é a história.
tenho paciência. A história vai lhe julgar. Já está lhe julgado. E o bate-boca recomeçou. O presidente da comissão então falou sobre o comportamento de Marina. E ela disse que não é uma mulher submissa. Essa é a educação da ministra Marina Silva. Eu tenho educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues. Senhor presidente. Mas eu não vou me vitimizar, Se não. eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Marcos Rogério então olhou para a ministra e disse: Agora sexismo, ministra. Senhor Com presidente. todo respeito, ministra. Senhor Eu presidente. gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, Eu ministra. estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. A senadora Elisiane Gama, do PSD, reagiu. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, presidente! Não venha me Que chamar. isso, Não venha. presidente? Ministra do Estado. Que desrespeito Ministra é do esse Estado. com a senadora, com a ministra? E o senador Plínio Valério, do PSDB, tomou a palavra. Em março, em evento no Amazonas, ele disse: imaginem o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Mesmo com o microfone desligado, Marina respondeu. O Falando senhor com a está ministra. falando com as duas coisas. Porque e a o senhor mulher que merece disse, respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, saiu em defesa de Marina e sugeriu que ela poderia deixar a sessão. O debate político, ele pode ser caloroso, pode se expressar as divergências, pontos de vistas. Agora, manifestação de desrespeito é inaceitável. Quando alguém começa um debate dizendo que eu respeito a mulher, mas não respeito a ministra, isso acabou. não cabe num debate institucional. Marina exigiu desculpas de Plínio Valério. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. ministra, se Vossa Excelência... Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou- convidaram Não, como vou ministro. pedir desculpa. Não Se foi Vossa Excelência- como mulher. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. A ministra se levantou e saiu da sala. Antes de ir embora, ainda é possível ouvir Marina dizer uma frase. Foi isso que eu quis dizer Vocês aqui. me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada a senhora- por ser mulher. Depois da sessão, a ministra Marina Silva se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, para pedir mais debates sobre o projeto que muda as regras do licenciamento ambiental. O texto já foi aprovado no Senado. Antes de deixar o Congresso, Marina disse que se sentiu agredida na sessão. Com certeza isso acontece com a gente o tempo todo. E eu agora usei o agente para criar sororidade entre nós. Porque vocês, no governo anterior, muitas jornalistas também foram agredidas fazendo o seu trabalho. E eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. A gente sempre tem que avaliar aquilo que é o nosso direito e não abrir mão do nosso direito. Depois, em entrevista à Globo News, a ministra voltou a falar da sessão. Eu saí dali, posso te dizer, mais fortalecida. Eles não conseguiram me intimidar. Não tem como intimidar quem tem uma causa. É que as pessoas adoram ter um bode expiatório. Agora, quando esse bode expiatório é uma mulher preta, é uma mulher de origem humilde e que tem convicção, e que ninguém vai dizer, nem o senador, nem ninguém, qual é o meu lugar. O meu lugar é defendendo aquilo que eu acredito. O meu lugar é trabalhando para combater desigualdade, ter um modelo de desenvolvimento que gere prosperidade. Procurado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, não quis comentar o episódio. Em nota, o senador Marcos Rogério afirmou que repudia a exploração, que chamou de abjeta e maldosa, alimentada inclusive pelo vitimismo de quem, na condição de ministra de Estado, não respeitou o ambiente da comissão. Ministros do governo publicaram mensagens se solidarizando com a ministra Marina Silva. Agora que eu tenho conhecimento do vídeo, te digo com toda clareza, ela foi violentamente agredida ali. A gente já transmitiu dezenas de episódios de CPIs, de várias CPIs com vários presidentes, de direita e de esquerda. E eu nunca vi um presidente de CPI desrespeitar um convidado desta forma. Digo até mais,
Este moço que está aí, um canalha de primeira estirpe, quando senador em uma CPI, e o convidado era um militar bolsonarista, ele era o primeiro a bater a mão na mesa e pedir: senhor presidente, eu exijo que o convidado seja respeitado. Veio aqui na condição de convidado e não é investigado. Se fosse tão simples assim achar esses vídeos, eu ia mostrar para você as dezenas. Mas quem acompanhou aqui comigo a CPI sabe. Bastava que fosse um militar para que o Marcos Rogério aí saísse em defesa do convidado, especialmente apontando que era apenas um convidado. Não é apenas pura e simplesmente por machismo. Eu não acho que se explica pura e simplesmente pelo machismo, pela misoginia e pelo racismo. É claro que esses fatores são determinantes para que a escalada se intensifique. Mas é claro que sim, em sendo mulher, não sendo um bombadão ali, não sendo um branco, não sendo militar, eles passam para cima com maior intensidade. Porque eu tenho certeza que o Marcos Rogério não ia fazer assim os almirantes que depuseram na CPI. É triste. E sobre o Omar Aziz, não é querendo passar pano pro Omar Aziz. Eu preciso compreender duas coisas nessa questão, eu acho. Sendo ele um senador pelo estado do Amazonas, o estado que mais deve ter interferência da ministra, ele se sente especialmente prejudicado nessa questão, porque tudo que vai fazer realmente vai passar pela ministra, e a ministra é a ministra do meio ambiente para proteger o meio ambiente, não as rodovias do senador. Veja que tem essa dicotomia, essa contradição natural do propósito. E essa elevação do bate-boca, ela já aconteceu antes. Eu não achei que ele passou do ponto, do sentido do que se pode ir até discutir quanto um ser humano. Eu não vi ele sendo misógino. A senhora não vai permitir que nós... Ele falaria para um homem, sem problemas. A coisa escalona a partir do momento em que o presidente é um canalha pior. Um presidente que conseguiu ser pior do que o presidente Zucco da CPI do MST. Porque por mais que o Zucco fosse um anti-MST psicopata e tivesse cometido várias agressões enquanto presidente, por desrespeitar o decoro, ele tentava disfarçar um pouquinho. O Marcos Rogério aí não está nem um pouco interessado. Ele até mandou a ministra embora. É a primeira vez que eu vejo um presidente mandar o convidado embora. Então você pode ir embora. Para quem chamou? Não é mesmo? Bom, essa é a minha opinião, tá, de sangue frio aqui, vendo agora. Tá, onde você não viu um outro corte, posso ver, né, em conjunto os cortes. Mas dado esses que apresentaram para mim, os vilões estão bem consagrados aí. Marcos Rogério e aquele outro senador cujo nome também me esqueci, que teria vontade de enforcar a ministra, né? A gente se vê. Valeu.